Pastor Paulo Silvano, o que é pregação expositiva? Pregação expositiva é ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Pastor, como é feita uma pregação expositiva? Eu preciso pelo menos de 3 pilares. Eu preciso conhecer a Bíblia, eu preciso conhecer hermenêutica e eu preciso conhecer exegese bíblica. Eu preciso conhecer a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse, começando desde a criação do reino, desde quando o reino foi criado e foi usurpado por Satanás, a antiga serpente, quando enganou a Eva. E depois, passando por Gênesis, capítulo de número 3, versículo 15, onde Deus promete restaurar esse reino. Aí eu tenho o crescimento do engendramento do mal, que eu vejo na Bíblia, no capítulo 4, versículo 8, quando Caim se apresenta como filho do mal, da maldade. E aí ele vai, mata seu irmão, mas antes disso, Deus chama a atenção dele e diz: olha, o pecado está à tua porta. O que é o pecado? O pecado é a maldade. O que é o pecado? É o ódio a Deus. Daí segue para o aumento da maldade, a ponto de Deus destruir o mundo pelo dilúvio. Aí ele vai chamar Abraão no capítulo 12 e prometer que dele faria uma grande nação e abençoaria aqueles que o abençoaria. E nele, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Está falando de Jesus, o Messias, que está nele, o Cristo, que vai passar pela lei, os profetas, os históricos, até Jesus Cristo. O nascimento dele, do Messias. Aí quando Jesus nasce, que vai fazer esta implantação do reino messiânico, aí ele vai citar 24 citações diretas do Antigo Testamento. Quando ele é tentado por Satanás, a antiga serpente, Satanás atenta ele, depois dele jejuar 40 dias e 40 noites, aí ele vai citar Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Não só de pão viverá o homem, mas toda palavra que procede da boca de Deus. Quando Deus supriu a necessidade de Israel com maná. Então Satanás continua inquirindo Jesus, e Jesus vai dizer para ele assim, conforme está escrito em Deuteronômio capítulo 6, versículo 16. Não tentarás Senhor teu Deus, quando ele diz: se tu é o filho de Deus, te joga daqui de cima para baixo, e os teus anjos darão ordem ao teu respeito, citando Salmo 91, então ele vai dizer: não tentará o Senhor teu Deus, mas só ele prestará culto. Está lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 16. Então Jesus faz 24 citações. Quando ele é inquirido, quando ele é acusado ali pelos escribas e fariseus, dizendo que ele não é o Messias, então ele vai dizer que o próprio Davi, o rei mais importante, descreve isso no capítulo 110, versículo 1. E diz ao meu Senhor: senta-te à minha direita. Então eu preciso conhecer a Bíblia. São cerca de 350 citações do Antigo Testamento na Bíblia Sagrada. Só o maior escritor da Bíblia, do Novo Testamento, que é Paulo, ele é escritor de 13 cartas, ele vai citar 183 vezes. Então são 350 citações diretas da Septuaginta e da Taná. Partindo daí, desse conhecimento que eu tenho que ter da Bíblia, sabendo que o Novo Testamento é uma continuação do Antigo Testamento, então eu preciso também conhecer a hermenêutica, que é a técnica da
a técnica da interpretação bíblica. Eu preciso conhecer isso aí. Porque se eu conhecendo isso aí, a técnica da interpretação bíblica, eu vou conhecer o contexto histórico, o contexto cultural, o contexto econômico, o contexto social e as formas de governo daquela época. E como aquele povo vivia. Jerusalém nos tempos de Jesus, a região das 7 igrejas da Ásia Menor, eu tenho que conhecer todo o crescente e fértil, eu preciso conhecer Canaã, Israel, desde a Mesopotâmia, desde a chamada de Abraão, dos caldeus, até Jesus Cristo, passando até os apóstolos, para poder fazer uma boa hermenêutica e saber qual o real motivo que foi escrito e qual era o problema daquela igreja. Eu tenho que conhecer a temática do livro, eu tenho que conhecer a problemática do livro, e partindo daí, eu preciso conhecer também a exegese bíblica, fazer uma boa exegese, para fazer uma boa interpretação. A exegese é o conhecimento, é feita pelo conhecimento das línguas originais da Bíblia, aonde eu tenho grego e hebraico. E se eu não tiver um domínio dessas línguas, eu pelo menos tenho que usar o Bible Hub, que está aí para todos usarem. E lá eu vou fazer a leitura no original e reconstruir aquele texto no original e saber o que é que Jesus está falando para nós. Então eu preciso destes conhecimentos para preparar um sermão. Pastor, há quanto tempo o senhor prega a palavra de Deus? Há cerca de 35 anos. Eu prego desde jovem. Hoje eu tenho 50 anos de idade, então são cerca de 35 anos pregando a palavra de Deus em sua essência. Pastor, hoje pouco ouvimos a palavra de Deus sendo pregada como ela é, na sua essência. Eu vejo que passa longe do objetivo apostólico e do próprio objetivo de Cristo, acerca daquilo que ele ensinou aos seus discípulos sobre o reino. O porquê? É a ignorância da Bíblia e a falta de humildade de querer aprender. Porque hoje com a internet está muito fácil. O mundo está globalizado. Mas a falta de humildade faz com que os jovens pregadores e também aqueles que já estão se aventurando na pregação, já estão algum tempo militando e pregando essas pregações rasas, sem fundamento, eles não querem se voltar para o estudo. Por exemplo, eu preciso de um bom livro de pregação. Olha aqui, John MacArthur ensinando como pregar. Eu preciso de um bom livro de pregação bíblica. Eu preciso conhecer a hermenêutica. Entende o que lês? Eu preciso também viver a palavra para não cair em descrédito. Então, queridos, essa é a razão de tanta falta de profundidade nos sermões. Ficam os sermões vazios e a pessoa não aprende nada. Pastor Paulo Silvano, qual o conselho o senhor deixa para aquelas pessoas que querem pregar a palavra de Deus na sua essência, como ela é? É estudar. É ter a humildade de aprender. É querer aprender. É querer buscar, é mergulhar na Bíblia.
é ter uma boa Bíblia boa Bíblia arqueológica, que vai mostrar o mundo antigo. É você conhecer a geografia bíblica. É você conhecer um pouco das línguas originais. É você querer aprender. E eu quero te ensinar. Eu estou aqui para ensinar. Eu quero te ensinar. Eu já estou chegando a 50 anos de idade. E eu quero deixar o meu legado. Se tu quiseres, me segue. Me acompanha, que eu vou te ensinar. Eu agradeço pela entrevista e meu muito obrigada. É uma satisfação, doutora.